I want you by my side, so that I never feel alone again. They've always been so kind, but now they've brought you away from here. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Hugo de Brito Machado II e este é um vídeo do canal do YouTube que não pertence a nenhum quadro específico, nem é do Dissecando o CTN, nem é das indicações de leitura, nem é da análise de súmulas, do direito tributário nas súmulas do STF e do STJ. É um vídeo que faço para os meus alunos de processo tributário que deveriam estar assistindo aula hoje. Daqui a pouco nós começaríamos a tratar os meus alunos de processo tributário da UFC, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Nós deveríamos começar hoje o processo judicial tributário, mas por conta do confinamento a que todos estamos nos submetendo para conter a pandemia do coronavírus, não haverá aula presencial, mas como disse a eles, e muitos deles inclusive me lembraram disso antes mesmo de que pudesse dizer isso a todos, isso não significa que estamos de férias, apenas que teremos que encontrar outros meios para realizar as nossas atividades. E esse, por enquanto, é o meio do qual disponho para que a gente possa fazer isso. E como a faculdade é pública, a sala é pública e a questão física, eu não posso permitir que todos sejam ouvintes, embora tivesse muito prazer em que isso pudesse acontecer, mas como no YouTube nós não temos essa limitação de espaço, para compensar outras limitações, como a impossibilidade de interagirmos, dialogarmos e trocarmos ideias em tempo real, como fazemos em sala de aula, aqui não dá para fazer isso, a gente pode fazer isso com algum delay usando a caixa de comentários, mas tem também a vantagem de poder permitir a participação de quem não faz parte da disciplina formalmente. Hoje nós começaremos a tratar, na cadeira de processo tributário, do processo judicial tributário. Até a aula passada, a última aula presencial, nós estudávamos as noções gerais do processo tributário e o processo administrativo. Tratamos do processo administrativo tributário como forma de solução de litígios entre o fisco e o contribuinte, mas uma forma de solução de litígios que consiste em um autocontrole. É o próprio poder público, é o próprio poder executivo, federal, estadual ou municipal, que dentro da ideia de legalidade, que envolve a necessidade de os atos praticados serem legais, mas também a necessidade de revisão de atos que sejam ilegais, esse processo administrativo é o meio através do qual se faz essa revisão. Então o próprio poder público, provocado pelo cidadão contribuinte, pode rever aqueles atos que considere terem sido praticados com alguma ilegalidade. Através da tutela jurisdicional, o Estado exerce o controle externo dos atos da administração pública tributária, da administração tributária. E isso suscita uma questão relevante, que do ponto de vista teórico, se nós estivéssemos aqui numa aula para concurso, eu nem trataria disso. Mas como a gente está numa aula de graduação, que envolve a necessidade de formar também no aluno senso crítico, a gente precisa pensar no seguinte aspecto, que é o seguinte: a jurisdição é a função do Estado, como define o professor Zé de Albuquerque Rocha, que é exercida pelos órgãos do Poder Judiciário, que consiste em dizer o direito, no caso concreto e em última instância, com a nota da definitividade e respeitado o devido processo legal. Nós podemos dizer que a jurisdição ela é essencial para a manutenção dos grupos sociais coesos, unidos. Os grupos humanos se formaram e até mesmo os grupos de animais não humanos, há em grupos de chimpanzés, em grupos de gorilas, uma das funções do macho alfa ou do líder do grupo é resolver os conflitos que surgem eventualmente entre os membros do grupo, e ele desenvolve essa habilidade para evitar que o grupo se desfaça e, nessa condição, permitindo a sobrevivência do grupo, se facilita a sobrevivência, se melhoram as chances de sobrevivência de todos aqueles que fazem parte dele. Então é até como um produto da seleção natural que existe a habilidade dos líderes dos grupos de resolverem conflitos que se verificam entre os seus membros, entre os membros desse grupo. Mas é aí que se coloca a questão. No caso dos grupos humanos que se desenvolveram institucionalmente de maneira muito mais ampla e complexa, criaram instituições jurídicas que evidentemente os grupos de animais não têm, o Estado, que é encarregado de resolver esses conflitos, o faz muito bem, pelo menos na teoria, quando esses conflitos se verificam entre particulares. Então, se há dois particulares divergindo sobre um assunto qualquer, o rei, o czar, o príncipe, o faraó,
ou alguém por eles encarregado poderia resolver esse problema. Mas no caso de um conflito envolver o próprio rei, o próprio príncipe, o próprio faraó, essa solução já fica muito mais difícil. Se se trata de alguém encarregado de resolver o conflito, o rei delegou a alguém a tarefa de resolver os conflitos. Quando esse conflito envolve o próprio rei, evidentemente essa pessoa subordinada a ele não teria como decidir contra os interesses dele. É por isso que a separação de poderes envolve necessariamente também as garantias da magistratura, porque essas garantias visam a permitir que os juízes tenham a independência para julgar eventualmente contra os interesses do executivo, permitindo que o direito tributário seja direito, no sentido estrito da palavra, e não apenas um ornamento para a cobrança de tributos que aconteceria de uma forma ou de outra. Sobretudo em matéria tributária isso é muito relevante se nós lembrarmos que foram os tributos ou o abuso na cobrança deles que levaram, os abusos na cobrança deles que levaram ao surgimento exatamente dessas figuras como separação de poderes e as garantias da magistratura e entre várias outras garantias também do cidadão, do indivíduo, que foram revoluções contra a cobrança de tributos, revoltas contra a cobrança de tributos que deram origem a cartas constitucionais, cartas de direitos, rol de direitos fundamentais e assim por diante. Mas voltando para a questão do processo tributário, mesmo com essas garantias, mesmo com a separação de poderes, mesmo com as garantias da magistratura, não é total, não é perfeita a forma como a separação de poderes funciona, como ela funciona, por exemplo, em relação a outros ramos do direito, ou, dito de outra forma, a independência e a imparcialidade dos juízes não funciona da mesma maneira, em regra, como funciona em relação ao julgamento que fazem de questões de conflitos de lides em outros ramos do direito. Por quê? Porque é o fisco, de algum modo, que alimenta o Estado como um todo, inclusive o Poder Judiciário, de recursos para a consecução dos seus fins. Então, de uma forma ou de outra, querendo ou não, os magistrados veem o fisco como sendo aquele que paga o seu subsídio no final do mês. E isso ficou claro numa frase dita pelo ministro Ricardo Lewandowski, quando se discutia a possibilidade de os ministros do Supremo receberem um aumento. E se dizia que eles mereciam o aumento, mas que não deveriam recebê-lo por conta de estar o país passando por um momento de crise e vivendo um momento de austeridade. Aprovava-se na época o teto de gastos, discutia-se uma restrição geral de gastos públicos em todos os setores e os ministros do Supremo se concederiam um aumento. E aí então o ministro replicou que não veem as pessoas, não se está vendo tanto que os juízes, sobretudo das varas de execução fiscal, recuperam para o Estado em tributos. E essa frase mostra, talvez até como um ato falho, ou não tão falho assim, que os magistrados se veem realmente como arrecadando para o fisco, quando julgam questões tributárias, decidindo em favor do fisco, questões que vão levar ao fisco recursos que, em última análise, podem voltar aos próprios magistrados sob a forma de seus subsídios. Então isso faz com que não tenham a mesma imparcialidade, a mesma autonomia, a mesma independência que tem no julgamento de outras questões. Como muito bem aponta James Marins no livro Defesa e Vulnerabilidade do Contribuinte, que desde já indico. Quando ele explora as consequências da tríplice função de o credor tributário ter o poder de elaborar a regra, aplicá-la e de depois julgar os conflitos decorrentes de sua aplicação, as consequências que isso traz à própria juridicidade da relação tributária. Mas é o que temos para hoje, é o que as instituições humanas construídas na base da tentativa e erro, da adaptação por tentativa e erro, aperfeiçoando-se lentamente ao longo do tempo, construíram para tentar limitar o poder do Estado de cobrar tributos e de dar alguma garantia de imparcialidade, de aplicação do direito posto, de fato, por parte dos juízes que fazem o controle da validade desses atos. Mas, feita essa recapitulação rápida do que é a jurisdição e das dificuldades de exercê-la contra quem é encarregado de exercê-la, o Estado que exerce a jurisdição exercê-la contra si próprio, ainda que através da ficção da separação de poderes, feita essa recapitulação, lembremos quais são os tipos de tutela. A jurisdição, através dela se tutelam direitos, se faz a tutela jurisdicional. E se diz que a tutela pode ser de dois tipos, é a classificação feita pelo ministro Teori Zavascki, ou a tutela é declaratória, quando o juiz afirma a existência de direitos, ou ela é executiva, quando ele impõe o respeito, o cumprimento, a observância desses direitos. Fala-se também da tutela cautelar, e o próprio ministro Teori, no livro dele sobre tutelas de urgência, sobre tutela antecipada, ele trata da tutela cautelar, mas
segundo ele, a rigor não é uma terceira espécie, ela é fruto de uma outra classificação, de se usar um outro critério, que é o critério da finalidade, e tanto o juiz pode declarar e ao mesmo tempo executar, ainda que provisoriamente, para de assim acautelar. Mas o fato é que tutela executiva, tutela cautelar ou tutela cognitiva são tipos diferentes de tutela nos quais o magistrado ou afirma que um direito existe, ou toma providências para que esse direito seja efetivado, ou resguarda uma situação para evitar que uma das outras duas sejam postas em risco, sejam tornadas ineficazes. E o primeiro processo que se estuda é exatamente o de execução fiscal. Se faz uma divisão das ações, como sendo ações de iniciativa do fisco e ações de iniciativa do contribuinte. As ações de iniciativa do fisco que são estudadas são a execução e a cautelar fiscal, embora o fisco possa excepcionalmente entrar com outras ações, como uma ação rescisória, mas em regra se estudam como ações de iniciativa do fisco a execução e a cautelar fiscal, e as ações de iniciativa do contribuinte, as ações cognitivas de uma forma geral, ação declaratória, ação de repetição do indébito, mandado de segurança, os embargos da execução fiscal, ação de consignação e pagamento. Todas elas são estudadas nessa segunda parte da disciplina. E lembrando que para a primeira prova, para o NP1, vai cair processo administrativo e o processo judicial na parte das ações de iniciativa do fisco, execução e cautelar fiscal. Para o NP2, para a segunda avaliação parcial, cairá ou será cobrado o conteúdo das ações de iniciativa do contribuinte. E por que o fisco que move ações executivas e cautelares e o contribuinte, via de regra, as ações cognitivas? Por uma razão simples que já foi vista quando se estudou o processo administrativo. O fisco constitui seus próprios títulos executivos. Ele lança e depois revisa esse lançamento, e no processo administrativo em que isso acontece, ele declara os direitos que entende possuir, condena quem acha que deve condenar e constitui o próprio título executivo, que é a CDA, que vai aparelhar a execução fiscal posteriormente. Então o fisco não precisa, em regra, fazer uso da ação de conhecimento. Ele faz excepcionalmente, como até já mencionei, o caso da ação rescisória é um exemplo, porque ele não pode desconstituir uma sentença através da autotutela ou do autocontrole dos seus próprios atos, como ele faz o lançamento. Mas essa é uma outra questão que pode ser vista depois. Já o contribuinte não, ele não tem como constituir seus próprios títulos executivos unilateralmente, como o fisco faz, de maneira ex lege. Então ele precisa, se entende que o fisco tem que devolver-lhe uma quantia de tributo pago indevidamente, por exemplo, que fazer uso da ação de repetição do indébito, se entende que é um ato ilegal e abusivo, praticado há menos de 120 dias, e cuja ilegalidade pode ser demonstrada sem a necessidade de produção de provas, ele pode fazer uso de um mandado de segurança, e assim por diante. Então, a matéria é dividida, sim, em ações de iniciativa do fisco, ações de iniciativa do contribuinte. Inicia-se agora o exame, o estudo da primeira ação de iniciativa do contribuinte, que é a ação de execução fiscal. A matéria está tratada no livro de processo tributário a partir da página 226. Então, a partir da página 226, aproveitem esse período de confinamento e leiam o que se acha no livro de processo tributário. Indico também nas últimas edições do livro, a partir das últimas edições, já consta um QR Code em cada capítulo, em que, sendo fotografado pelo celular, ele já remete a um vídeo, diverso deste naturalmente, um vídeo feito por mim lá nos próprios estudos da editora Atlas, tratando também desses capítulos. Então esse vídeo pode complementar o que está sendo dito neste agora e da leitura que será feita do livro. Em relação à execução fiscal, é importante sabermos que se trata de um processo de execução por quantia certa contra devedor solvente, regido pela Lei 6.830, processo regido pela Lei 6.830 de 80, com aplicação subsidiária do CPC. Veremos mais na frente o quão problemática é essa aplicação subsidiária. Muitas vezes se discute até que ponto o CPC pode ser aplicado subsidiariamente ou não, e não há muita coerência na análise dessa subsidiariedade. Mas isso também ficará para um outro momento. Por enquanto, saibamos que se trata de um processo de execução por quantia certa contra o devedor solvente, regido pela Lei 6.830, com aplicação subsidiária do CPC. E lembrando um outro conceito fundamental importante: a execução, os processos de execução nos quais se exerce a tutela executiva, não é um processo no qual se discuta se o direito existe ou não. Não se faz cognição no sentido de discutir se o direito existe ou não. Até há cognição, mas não em torno do direito subjetivo subjacente à execução. O que se discute é como esse direito será efetivado,
como ele será cumprido. É possível penhorar a conta bancária do contribuinte, o faturamento da empresa? É possível a penhora do seu veículo? Deve ser feito um reforço da penhora ou não? Discute-se como o direito será efetivado, mas não se esse direito existe, em regra. Essa discussão acontece em sede de embargos, que é uma ação de conhecimento ligada diretamente à execução fiscal e que, por força do que ainda dispõe a Lei 6.830, depende da prévia garantia do juízo. Veremos em seguida como essa garantia deve acontecer, veremos em seguida quais as consequências de ela não ser integral, mas por enquanto saibamos que os embargos dependem da garantia do juízo como regra, o que consta do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, que, como disse, o CPC aplica-se apenas subsidiariamente, e embora o CPC já não mais exija a garantia do juízo como condição para os embargos da execução de título extrajudicial, no caso da execução fiscal isso continua sendo exigido. Então, nos embargos se pode discutir o direito, se existe ou não, e excepcionalmente em sede de exceção de pré-executividade, que também será um item para uma aula à parte. Aproveitem o período de confinamento para ficar em casa, colocar os estudos em dia. Como disse, no processo tributário, a partir da página 226, não se acanhe de fazer uso da caixa de comentários ou de, por e-mail, fazerem as perguntas que considerarem pertinentes a respeito deste tema. Quinta-feira postarei outro vídeo dando sequência à análise da execução fiscal. Até lá! I want you, we can bring it on the floor. You've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, doing the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. Now I want you, we can bring it on the floor. You've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, doing the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it, shouldn't talk about it. Cold as winter for me, no sun is shining anymore. The only thing I feel is pain caused by absence of you. Suspense controlling my mind, I cannot find a way out of here. I want you by my side, so that I never feel alone again. I want you, we can bring it on the floor. You've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, doing the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. Now I want you, we can bring it on the floor. You've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, doing the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it, shouldn't talk about it.